12. Como lidar com mulheres que fogem? Já vi muitos homens sofrendo nas mãos de mulheres que os atraem e fogem. Há também mulheres que fogem quando o homem quer uma resposta definitiva para um caso de amor que terminou mal resolvido. Descobri um caminho muito bom para alcançarmos e capturarmos estas fujonas com facilidade. As fujonas nos induzem à perseguição pela sugestão subliminar contínua de que são prêmios que não merecemos. A crença arraigada de que são desejáveis extravasa subliminarmente e nos induz ao assédio, o qual deve ser evitado a todo custo. O que devemos fazer com as fujonas é encurralá-las mentalmente. Como? Dando-lhes um ultimatum de modo a jogar a responsabilidade em suas mãos, forçando-as a tomarem uma decisão dentro de um prazo muito curto, criando situações que as deixem sem saída. Vejamos melhor. As estratégias das fujonas variam muito. Algumas vezes elas se mostram interessadas no início, mas, assim que você começa a demonstrar que corresponde, evitam o contato. Param de atender aos telefonemas, param de escrever, mandam dizer que não estão quando as procuramos, etc. Tudo com a intenção de forçá-lo a persegui-la. Podem também marcar encontros e não comparecer. Quanto mais você fica atrás, mais confirma que está interessado e mais a fujona o evita, feliz da vida. A intenção é medir seu grau de persistência, excitar seu desejo e mantê-lo preso. Algumas sentem prazer no ato de rejeitar. A título de exemplo, e não de incentivo ao adultério, mencionarei o caso de um rapaz que flertava com uma mulher casada apenas por telefone. Sempre que se viam na rua, ambos flertavam, mas a adúltera não dizia nada, alegando medo do marido. Não obstante, vivia-lhe telefonando e dizendo que estava apaixonada, etc., para atraí-lo e confundi-lo. De repente, no momento em que o infeliz se mostrava mais interessado e apaixonado, a sacana parou de atender às ligações. Sempre que o coitado ligava e se identificava, a vadia desligava o telefone imediatamente. Estava medindo seu grau de persistência. Então, em um certo dia, o apaixonado virou homem e lhe telefonou. Porém, antes que a dama pudesse pensar, disse com voz firme e indecidida: se você não me atender da próxima vez em que eu telefonar, terá me dado a certeza de que não me ama e te esquecerei para sempre. No dia seguinte, ligou novamente e foi atendido amavelmente. Conseguiu transformar a fujona em uma boa menina, pois a encurralou em seus próprios sentimentos. Infelizmente, era uma fujona que traía seu bom marido. Não estou louvando o ato de flertar com esposas alheias, mas apenas utilizando o exemplo para ilustrar como funciona o psiquismo das fujonas e como devemos agir para pegá-las. As fujonas querem nos manter emocionalmente presos através da dúvida. Muitas querem apenas nos enrolar, mantendo-nos atrás delas sem dar sexo em troca. Sabem que quando nos evitam repentinamente, ficamos dominados pelos nossos próprios sentimentos. Gostam muito de nos fazer perder o tempo e se divertem vendo-nos correr atrás delas feitos uns imbecis. Gostam de fugir, fugir e fugir. Sentem prazer neste ato porque sabem, instintivamente, que deixarão dúvidas e indagações mal resolvidas na mente do homem. E uma pessoa com questões amorosas ou sexuais mal resolvidas com alguém fica amarrado. A intenção das fujonas é nos manter presos a elas por meio da dúvida, de preferência por toda a eternidade. Para virar o barco, basta dar-lhes um ultimatum. O ultimatum deve ser a notificação de uma situação que a encurralé, fazendo com que suas fugas e esquivas funcionem como uma definição pelo fim da relação. Vejamos um exemplo hipotético. 1. A fujona o atrai, fingindo estar interessada ou apaixonada. 2. Você se mostra interessado e começa a ser evitado pela fujona. 3. Você a alcança de algum modo, através de carta ou telefone, e lhe comunica de forma curta, grossa e decidida, sem a menor margem para discussão, mais ou menos o seguinte: se você não me der uma resposta clara até o dia, prazo definido por você, terá me dado a certeza de que não quer mais nada comigo e te esquecerei para sempre. Assim você a terá encurralado. A espertinha poderá até continuar fugindo por algum tempo, mas, à medida que o fim do prazo se aproxima, suas fugas tornam-se respostas claras para sua dúvida e ela entra em desespero por perceber que está sem saída. Deste modo atingimos o desejo inconsciente que a motiva e saberemos de verdade se a fujona quer algo conosco ou não.
Trata-se de um ultimátum com uma contagem cronológica regressiva que transforma até as indefinições, atitudes e fugas mais evasivas e contraditórias em situações claramente definidas que eliminam todas as dúvidas de nossa mente e da fujona escorregadia. Quando as alcançamos por telefone, a fujona costuma desligar. O que ela quer é simplesmente ter o prazer de bater o telefone na sua cara. Antecipe-se, diga objetivamente o que tem que dizer e desligue primeiro, roubando-lhe o prazer. As fujonas infernizam muito por telefones. Por ser o meio de comunicação pessoal mais utilizado hoje em dia, o telefone é a ferramenta tecnológica mais utilizada pelas espertinhas em seus joguinhos. Só para ficar mais claro, as infernizações de fujonas por telefone costumam ser as seguintes: pedir ou aceitar o seu número, prometendo telefonar, mas não cumprindo a promessa. Não retornar aos seus recados ou não atender quando você liga, mesmo estando ali ao lado do aparelho. Deixar o telefone desligado em tempo integral por um longo período. Em todos os casos acima, a maldita quer mantê-lo atrás dela, perseguindo-a. Está se satisfazendo com a perseguição. O que a motiva é a certeza de que está sendo procurada e de que está rejeitando quem a procura. Quando você finalmente a alcança e pede uma explicação, as desculpas são esfarrapadas, ridículas e não convencem nem a um jumento. Para quebrar este inferno e encurralar a espertinha, você deve acertá-la exatamente no ponto que a motiva. A certeza de que, ao evitá-lo, você a quer mais e mais. Ao persegui-la cada vez com mais intensidade, você está lhe dando certezas de que está cada vez mais apaixonado na mesma proporção em que é evitado. Portanto, é neste ponto que você deve feri-la em cheio, quebrando-lhe todas as motivações. Como? Alcançando-a por algum meio, carta, telefone, recado por amiga, etc., e comunicando-lhe uma sentença. A de que a próxima fuga dará a você a certeza definitiva de que ela foi uma vadia mentirosa farsante desde o início e assim determinará a ruptura total e definitiva. Deste modo, você a atinge no ponto nevrálgico, pois a maldita acredita que, fugindo, está intensificando seu sofrimento passional e suas dúvidas. Se, repentinamente, a mesma souber que esta atitude desencadeará os efeitos opostos, levará a um choque, ficará confusa e sem saída. Você terá criado uma dissonância cognitiva. A sentença deve ser clara, direta e terrível, não dando margem a nenhuma outra interpretação. Deve deixar a fujona sem outra alternativa além de procurá-lo dentro de um prazo curto. Nenhuma outra alternativa deve sobrar, pois, se isso acontecer, ela não irá procurá-lo. Se ainda assim a fujona não retornar, então é porque realmente nunca a prestou e devia ter sido desprezada como o resto desde o começo. Alguns exemplos de mensagens que podem ser enviadas por telefone, carta ou comunicação pessoal em tais casos são os seguintes: se você não me procurar até data definida por você, é porque nunca a prestou e não te procurarei nunca mais. Se você não me procurar até data, não me procure nunca, mas te dou uma última chance de voltar para mim até data. Se não o fizer, desapareça da minha vida para sempre. Me procure até data, ou então desapareça para sempre. É preciso que ela sinta o peso de sua determinação e o poder de sua sentença. Quase nunca é possível alcançá-las para falar-lhes pessoalmente, já que elas desligam o telefone e costumam ridiculamente se esconder e evitá-lo nas ruas para que você se sinta como se fosse um assediador. Então deve-se dispor de meios alternativos. O que importa é alcançá-las e chocá-las, atingindo-as pesadamente nos sentimentos. Isso exige muita coragem e disposição para perder. Algumas fujonas gostam também de atormentar seus maridos e namorados prometendo e evitando sexo. Neste caso, evitam ir para a cama quando o infeliz precisa ou prometem dar e recusam na hora H. Costumam prometer-lhe o paraíso durante o dia e inventar desculpas à noite. O melhor a fazer nestes casos é encontrar um jeito de jogar a bomba nas mãos dela de volta. Uma forma de fazer isso é medir o tempo de duração da recusa e oficializar este ritmo, comunicando que nos demais dias nada será esperado, colocando isso como uma decisão dela. Costuma ser muito eficiente também comunicar de maneira explícita que, ao recusar o sexo, a fujona está nos autorizando moralmente a trocá-la por outra, mesmo que um negue e não articule formalmente tal autorização.
Então a imaginação feminina irá trabalhar com os ciúmes e talvez a situação se inverta. Não se esqueça. Quando você marcar algum compromisso, encontro, telefonema, é preciso encurralá-la por meio de prazos. Se você deixar o acordo em aberto, provavelmente será defraudado. O que alimenta o comportamento das fujonas é a ideia inconsciente de que você estará disponível, mesmo após muitos anos. Como um pneu sobressalente, elas são tão caras de pau que até chegam a chamar essa artimanha de manter o step. Se apoiam nesta ideia e não sentem a menor necessidade de enfrentá-lo. A ideia de serem desejadas deixa as mulheres felizes. A felicidade do homem se chama eu quero. A felicidade da mulher se chama ele quer. Saberem-se desejadas é mais do que suficiente para as fujonas. Elas se nutrem inconscientemente com a perseguição. Querem ser perseguidas para que possam rejeitar o perseguidor. A possibilidade de rejeitar lhes dá a sensação de serem as mais gostosas, as mais desejáveis entre todas da terra. Quando fogem, o fazem para induzir a perseguição e até, algumas vezes, para fazer alarde, chamando a atenção de todos os que a rodeiam. Algumas vezes costumam inicialmente enviar sinais de interesse para induzir o macho à procura, mas, em seguida, o rejeitam, contando seu trunfo para as amigas. Para atingi-las, primeiramente temos que não perseguir e, em segundo lugar, transformar suas fugas em inconfundíveis decisões pelo fim da relação, em claras comunicações de desinteresse. Assim, destroçamos as dúvidas que tentam inculcar em nossa mente, devolvendo-lhes o feitiço. A dinamite é jogada de volta nas mãos de quem acendeu o pavio. Tudo é questão de encurralamento psicológico. O que importa é deixá-la sem saída para forçá-la a vir correndo diretamente a você ou a acabar de uma vez por todas com possíveis dúvidas em sua mente. O trabalho consiste em isolar a fujona em seu próprio calabouço mental, fazendo-a afrontar seus próprios sentimentos e desejos contraditórios, criando uma situação definitiva, que não permita dúvida alguma. O teor real dos sentimentos se mostrará. Então você saberá o que realmente significa para ela, como é visto e para que serve. Pois há muitas mulheres que querem apenas nos manter na reserva, como uma garantia para a velhice ou para alguma emergência material ou emocional, o famoso step ou pneu sobressalente. Sei de um caso em que uma mulher manteve um rapaz na reserva e posteriormente o aceitou como namorado quando ficou grávida de outro, que havia fugido, para imputar-lhe a paternidade. Casos como esses são frequentes. Tenho observado que o inconsciente feminino parece querer ser encurralado, solicitar um cerceamento que não permita a fuga, evasivas ou desculpas. Enquanto você permitir quaisquer aberturas mentais que permitam evitar responsabilidades, a fujona o evitará, atribuindo culpa de tudo a você e considerando-o desinteressante. Por outro lado, se você a encurralar mentalmente, será considerado superior aos outros machos em inteligência, força emocional, segurança e determinação. Também comunicará subliminarmente que não ficará disponível por toda a eternidade e que possui acesso a outras fêmeas melhores, mais bonitas e mais sinceras, ou coisas mais importantes a fazer. 13. A impossibilidade de negociação. As mulheres espertinhas costumam resistir às tentativas de negociação ou conduzi-las apenas nas direções que lhes interessam. Quando a negociação toma um rumo favorável ao homem, qualificam-no de intransigente ou radical, mesmo que estejam totalmente sem razão em suas reivindicações. Os homens maleáveis, que cedem em pontos inaceitáveis, são vistos como fracos, indecisos e manipuláveis. A despeito do que digam, essas mulheres se decidirão por aquele que se mantiver firme em seu ponto de vista até o final e demonstrar não retroceder por nada, nem mesmo pelo medo de perdê-las. Isso é especialmente válido para os casos das amizades inocentes com outros homens. Se formos democráticos, bondosos, maleáveis etc., isso não será reconhecido ou visto como motivo para agradecimento, mas, ao contrário, como uma fraqueza a ser aproveitada, uma oportunidade de se usar o outro como escravo emocional. As menores aberturas serão rapidamente percebidas. Além disso, estaremos comunicando que não somos capazes de proteger ou orientar ninguém. A essência do que tais fêmeas são é absolutamente distinta do que elas mesmas dizem, razão pela qual devemos nos guiar apenas pelas suas atitudes e nunca por suas falas absurdas fúteis.
A fala é um de seus principais mecanismos de ludibriação nas negociações. Os verdadeiros sentimentos e intenções femininos se revelam apenas nas situações extremas em que são colocados à prova. Fora deste âmbito, tudo será confuso, absurdo e contraditório. Por esses motivos, é melhor comunicar-lhes condições do que contar com compreensão. Quando as condições para o relacionamento são comunicadas de modo absolutamente claro, não há saída para a mulher. Para qualquer lado que tentar se mover estará se revelando. Assim descobriremos se a mesma é uma santa, uma boa esposa, uma simples amiga sexual ou uma vadia ludibriadora. As condições precisam ser formuladas de maneira tal que até mesmo a recusa em manifestar-se e a indiferença tenham um significado claro e definido. Como uma das maiores armas femininas é a contradição, atitudes contraditórias e ausência de atitudes também precisam ter um significado preciso, claramente formulado. Há uma imensa diferença entre pedir e afirmar de forma decidida. A mulher não irá renunciar aos maus costumes, sexo com pouca frequência ou pouca qualidade, atitudes simpáticas para com outros homens, etc., somente porque você pediu. Apenas o fará caso seja comunicada de modo inequívoco que aquelas atitudes implicarão, sem apelação, no fim da relação ou na ruína de sua imagem. Se você tentar negociar, ela perceberá, com seu sexto sentido diabólico, um medo de perdê-la e jogará com este medo até o seu limite extremo. Logo, a saída é não ter medo. Mas para não ter medo é preciso não se apaixonar. Eis porque a morte do ego é imprescindível. Será incapaz de impor condições sem vacilar aquele que for emocionalmente dependente. A mulher, através do instinto, pressentirá sua fraqueza e lhe resistirá até dobrá-lo. Quanto mais cedermos, mais teremos que ceder, até ficarmos completamente loucos.